Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que na sua misericórdia em Cristo Jesus nos trouxe a sua presença nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós estamos na tua presença, tendo certeza, ó Deus, que as nossas orações chegam diante do teu trono de graça e no teu altar queremos, ó Deus, colocar a nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil, abençoa o povo brasileiro. Abençoa, Senhor Deus, os dias que temos passado. O Senhor conhece todas as coisas. Sabemos que tudo está no teu controle e por isso nós estamos na tua presença, te buscando, te dando graças por todas as coisas que acontecem, porque o teu propósito está estabelecido e ninguém pode mudar. Te louvamos, ó Pai, por isso, porque sabemos que o Senhor ama o seu povo e temos certeza que o Senhor está conosco e estará conosco sempre. E assim, ó Pai bendito, abençoa a tua igreja, para que a tua igreja cumpra o seu ministério nessa nação, que temos certeza, se essa nação for alcançada para o Senhor Jesus, seremos um povo diferente. Um povo que há de viver de forma pacífica, de forma ordeira na tua presença, te louvando, te buscando, e seríamos, ó Pai, uma das melhores nações do mundo. Mas colocamos na tua mão, para que o Senhor faça a vontade que lhe apraça, a vontade que o Senhor determinou. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto bíblico hoje está novamente no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 37, 38 e 39. João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Vamos à leitura. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra é lida agora diante do teu povo. Abençoa o teu povo, ó Deus, que está presencial, o teu povo que está online, falando nos nossos corações e, antes de tudo, ó Deus, glorificando o teu nome e dando-nos, ó Deus, a compreensão exata de todos os nomes e os ministérios do Senhor Jesus e a pessoa do Senhor Jesus nos nomes que nós estaremos estudando como temos feito. Ó Pai bendito, louvado seja o teu nome pela oportunidade que nós temos de estar diante de ti, ouvindo a tua voz. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor visite os corações dos teus filhos que estão presenciais, dos teus filhos que estão online, falando, ó Pai, com cada um de nós, mostrando-nos, ó Deus, tudo aquilo que edifica o nosso coração e que possa ampliar o nosso conhecimento sobre o Senhor Jesus. E seja conosco em tudo, nos abençoe. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos continuando aí a nossa série a respeito dos nomes e a pessoa do Senhor Jesus. Então hoje é o nosso número 3. Vamos pensar nisso, o que é que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Novamente lemos o Evangelho de João e, por certo, o Senhor tem coisas grandiosas para nos revelar na sua palavra, porque a palavra de Deus sempre é novidade. Se nós amanhã lermos o mesmo texto, nós encontraremos o Senhor falando coisas diferentes, quem sabe até mais fortes do que vamos ouvir hoje. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, então ela sempre está produzindo o resultado pela sua eficácia. Vamos então pensar no nosso texto. Aqui diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Que festa? Jesus estava lá. Tem uma coisa interessante a respeito dessa festa. Ela se chamava Festa dos Tabernáculos. Ela durava uma semana. Era uma festa obrigatória ao povo, uma festa religiosa obrigatória para todo o povo. Então o que eles faziam? Saíam das suas casas, montavam tendas como eles habitaram no deserto, nos 40 anos,
saíam de casa e iam para a tenda, mesmo que armasse a tenda no quintal da casa. Mas eles procuravam ir para Jerusalém. Entupiam Jerusalém de tendas e até para fora dos muros. Em todo o espaço possível eles montavam uma tenda. E essas festas duravam, como dissemos, 7 dias. Eles aproveitavam a festa dos tabernáculos para fazer também a festa da colheita. Então era uma festa com muito alimento, com muita bebida, né? Glorificando a Deus pelas tendas, recordando o passado. E em relação à colheita, dando graças a Deus pelas primícias, pela bênção de Deus em relação àquilo que a terra havia produzido. Então era uma festa muito importante, muito bem regada, né? O pessoal, era uma festa obrigatória, então Jerusalém ficava lotada. Jesus estava lá. Se nós lêssemos o texto anterior, os irmãos dele provocaram Jesus para que ele fosse até lá e se manifestasse. Ele não foi junto com a família, ele foi depois. E nesse momento aqui que nós estamos vendo, Jesus está falando no último dia, no grande dia da festa. O pessoal já tinha comido e bebido bastante. Mas Jesus fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E continua: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o versículo 39 explica que esse rios de águas vivas é o Espírito Santo que estaria em nós, transbordante, mas que ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, quer dizer, não tinha voltado ao céu. Nós sabemos que a descida do Espírito Santo que nos preencheu e os rios de água viva fluem de cada filho de Deus hoje, foi depois do Pentecostes, no 50º dia depois da Páscoa, e 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Então o Espírito Santo veio sobre a igreja e se cumpriu esses rios de água viva que fluem dos filhos de Deus que formam a igreja. Então é bem importante o que nós estamos lendo no texto. Só que quando Jesus disse isso, esse breve discurso do Senhor Jesus, no versículo 33, é que ele fala um pouquinho também, né? Ainda por um pouco tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou, a vez de procurar-me, não me achareis. Então Jesus já estava falando, mas eu estou tomando por base esse texto que nós lemos, né? Eu vou até repetir o que é que Jesus falou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Nós diríamos assim, é interessante ele falar de quem tem sede, venha a ele e beba, no último dia, no grande dia da festa, o dia mais importante da festa. E como dissemos, enquanto ele falava essas palavras, haviam ali soldados enviados pelos sacerdotes e fariseus para prender Jesus. Não eram soldados romanos, eram soldados do templo, que obedeciam às ordens dos sacerdotes e dos religiosos, das autoridades judaicas da época. Eles ouviram isso. E isso falou lá dentro das suas vidas, do seu coração. E eles voltaram sem levar Jesus. Então nós vamos dar uma passeada hoje em alguns textos aqui no Evangelho de João, para ver mais um pouco dos nomes na pessoa de Jesus, na sua obra, no seu ministério, na sua glória. Então nosso primeiro destaque é que Jesus é o único, não tem outro, que concede a água viva, o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada aqui em João 4. No próprio Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele fala com a mulher de Samaria. Versículos 6 até 14. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, 3 da tarde, hora bem quente. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso desde da restauração, período da restauração depois do exílio da Babilônia. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É a mesma proposta que ele fez no grande dia da festa, né? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Vamos perguntar isso para Jesus e ver se ela está mesmo em nós, né? Então vamos lá. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a mesma proposta. Lá no grande dia da festa, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E aqui ele está propondo para uma mulher a respeito dessa água. E será que ela tomou água viva? O texto é longo e muito bonito. Os irmãos que estão presenciais podem continuar lendo em casa. Os irmãos daqui devem conhecer o texto de cor, ou leiam em casa, né? O que aconteceu aqui? A mulher deixou o cântaro na beirada do poço, que ela tinha levado para buscar água. Aquele cântaro estaria abandonado até hoje se o poço estivesse lá. Ela saiu daqui e foi proclamar a respeito de Jesus. Uma mulher que nós lemos a história toda, alguns vão recriminá-la. Vão desprestigiar a mulher, porque Jesus revelou o seu passado que não nos interessa. Mas com todos esses predicativos, foi com ela que ele falou. E foi com ela que ele se revelou, ainda sendo ela uma samaritana. E o que aconteceu? Com isso, ela sai e vai anunciar na cidade a respeito do Messias. Ela chegou até a ouvir pessoas dizendo para ela: agora não é mais porque você nos falou, mas porque nós mesmos fomos até lá. Mas ela produziu o resultado. Então esse rios de água viva é o Espírito Santo que habita em nós. Ele precisa produzir resultados em nós. Vamos voltar lá para o capítulo que nós lemos. As palavras de Jesus, quando ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba, ela bateu firme no coração dos soldados que foram ali. A proposta de Jesus, aparentemente simples, mas não era. E para aqueles cujos corações estão abertos para Deus, tem muito significado. Então o que aconteceu? Eu acabei de dizer agora há pouco que haviam guardas enviados para prender Jesus. Mas esses guardas voltaram. No versículo 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, aquele que os enviaram para prender Jesus. E esses lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Agora o versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Jamais alguém falou como esse homem. Para aqueles cujo propósito de Deus está se realizando, as palavras de Jesus são concretas, poderosas e cheias de significado. Por isso nós estamos fazendo essa série de mensagens. Não é à toa que o Evangelho de João tem uma quantidade enorme de nomes que Jesus se autodenominou ou denominaram Jesus. Então veja a palavra dele, a força que tem. E o tipo de proposta que ele fez. Como dissemos, numa festa que todo mundo já tinha comido e bebido. Então ele diz assim: era o último dia, o grande dia da festa. E nesse último dia é que ele se manifesta. E faz essa proposta: quem tem sede, venha a mim e beba. Os guardas tinham sede. E quando eles voltaram, arriscando a própria pele, né, responderam para aqueles que os enviaram:
que eles disseram? Jamais alguém falou como esse homem. Será que Israel, Judá, tinha alguma ideia de rios de águas vivas? Para que Jesus falasse isso. Quem crer em mim, olha o que ele fala. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus está dizendo que as Escrituras e o Novo Testamento não estava feito, né? Então seria o Antigo Testamento, as Escrituras falam a esse respeito. Vamos dar uma olhada se fala mesmo? E o que ela fala? Ezequiel capítulo 47, no versículo 1. Ezequiel está tendo visões, ele estava em Babilônia, no exílio babilônico de 70 anos. Ezequiel estava lá, Ezequiel era um sacerdote também, da linha sacerdotal. Então, um homem, na verdade, um enviado de Deus, caminhava mostrando, dando visões para Ezequiel. E uma das visões é justamente o fluir da água. Ezequiel 47, no versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vamos ler mais um, para ver que aquele que conduzia Ezequiel nas suas visões o levou para fora, para que ele pudesse ver aonde ia essa água que saía do altar. Versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Que porta é essa do oriente, que olha para o oriente? É a grande porta dourada, aquela que Jesus entrou e foi aclamado quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém antes da sua morte. Tudo aqui tem muito significado. Nós vamos olhar aqui em Zacarias, que está mais próximo do período do Novo Testamento. Jerusalém representa a igreja. Então ali em Ezequiel é o templo, o altar e a porta que Jesus ia entrar. São essas as promessas. É isso que Jesus quis se referir. Mas vamos ver aqui em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8. Eu vou ler também o 9. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém. Jerusalém é o tipo da igreja. Águas vivas. Metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Nós estamos falando a respeito do nome. Então Jesus se refere a essas duas promessas do fluir da água viva. Partindo da onde? Lá em Ezequiel, do templo, do altar, indo para fora. Em Zacarias, de Jerusalém. Aqui não se refere à porta dourada, mas de mar a mar. Mostrando o fluir do Espírito Santo através da igreja que aqui está tipificada por Jerusalém. Isso significa que essa promessa pertence a nós. E ela já se concretizou, já se realizou em nós, quando o Espírito Santo de Deus nos foi concedido, quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Isso já se concretizou nas nossas vidas, glória a Deus por isso. Então é bem importante nós termos essa ideia. Qual seria o nome de Jesus então? A minha primeira argumentação, minha primeira divisão aqui é que Jesus é o único que concede a água viva. Então, que nome a gente vai dar para ele? Não vamos relacionar com a água, mas aquilo que a água está simbolizando. Ele é o enviador do Espírito Santo. Ele disse, se eu não for, ele não virá. Mas eu vou, e depois de 10 dias que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Por que Deus esperou 10 dias? Propósito de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos aqueles que precisavam receber do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E continuou no livro de Atos acontecendo a mesma coisa, com aqueles que recebiam o Senhor da glória como seu Salvador e Senhor.
Então é importante nós olharmos esse detalhe. O Espírito Santo que inaugurou a igreja. O Espírito Santo é enviado, a promessa do Pai. Na aliança de redenção nós vemos todas as exigências do Pai sobre o Filho e também as vantagens do Filho que seriam produzidas no seu ministério. E uma delas é que aqueles que fossem salvos seriam templo do Espírito Santo. Essa é uma grande realidade que está nas nossas vidas. Segundo detalhe. Agora nós vamos olhar o Evangelho de João no capítulo 6. Vamos lá voltar para João. Como eu fiz na nossa primeira mensagem a esse respeito, eu vou fazer novamente a mesma pergunta. Eu vou ler João, capítulo 6, no versículo 35. E eu pergunto aos corações, que nome Jesus está dando a si mesmo aqui? João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Da água a gente já falou bastante, né? Qual que é o nome agora? Eu sou o pão da vida. É o nosso mais curto argumento, porque eu vou ter que contar duas histórias. O que é que Jesus está querendo dizer? A gente vai ler mais um pouco do texto daqui a pouco. Existem duas histórias que nós podemos relacionar hoje. A mais antiga é no deserto, o povo ficou 40 anos até que uma geração morresse no deserto e uma nova geração entrasse na Terra Prometida. Era mais de 1 milhão de pessoas. E como é que vai comer no deserto? Nós já sabemos tudo que Deus fez aí. Deus então enviava todos os dias, amanhecia como escamas no chão, que se chamava maná. Maná é uma interrogação no hebraico, que significa o que é isso? Porque eles não conheciam aquilo que desceu do céu. Então todos os dias eles recolhiam a porção diária, não podia guardar para o dia seguinte que estragava. Então todos os dias eles recolhiam, podiam comer puro, podiam fazer bolos, podiam fazer o que quisesse com o maná. Era o pão que vinha do céu, que eles comiam de manhã. Então Deus providenciava aí um carboidrato celestial que nós não conhecemos a fórmula. Nem sabemos que gosto tem. Ali dizia que tinha gosto muito gostoso, tipo pão de mel ou coisa assim, né? Então todos os dias de manhã eles recolhiam aquele maná e era a alimentação do dia. À tarde o Senhor enviava codornizes que caíam no arraial de Israel e eles tinham então também a proteína, a carne. Mas o destaque não está nas codornizes. Por mais que pareça, o destaque está sempre no pão, porque era uma comida comum a todos. Então o maná era chamado o pão do céu. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então por isso ele falou aqui no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Ele mandou comer ele. O que vem a mim. Depois ele vai falar um pouco sobre esse assunto. E o que crê em mim jamais terá sede. Então ele representava ali o pão do céu. Na verdade, o maná do passado era tipo de Cristo. E nós já lemos no livro de Hebreus, em outras passagens, de uma pedra que Moisés bateu e jorrou água. E diz a Bíblia, e a pedra era Cristo. Cristo é uma pedra? Não. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra principal. Mas a providência da água era da parte do Senhor Jesus. A grande teofania que acompanhou o tempo todo. A coluna de noite e a coluna de nuvem durante o dia, era a presença dele, era uma teofania. Então Jesus estava sempre junto, embora fosse uma nação reprovada. Mas da parte de Deus, Deus foi fiel naquilo que ele prometeu. A coluna não se afastou. O tempo todo até que trocou a geração e até que tomaram posse da terra. Então aí está a primeira história. E a segunda história?
Essa passagem que eu li aqui a respeito do pão está um pouco depois da multiplicação de pães aqui no Evangelho de João. E muitos iam atrás de Jesus porque queriam comer. E Jesus então deixou claro e disse isso para eles. Então Jesus mostrou que ele era o pão da vida. E a diferença não é o que Jesus pode fazer. Irmãos presenciais, irmãos online. Muitos acham que querem saber de Deus para obter vantagens, para obter bênçãos. É a forma mais absurda e enganosa de adoração. Nós temos que adorar Jesus e o nosso Deus por aquilo que Ele é, independente do que Ele tem para oferecer. E é como aquele povo andava atrás de Jesus por causa do pão que Ele multiplicava. No Evangelho de Mateus 2 vezes. Então Jesus deixou bem claro que eles iam atrás dele por causa da comida. Então Jesus mostrou quem ele era, na verdade. Nós vamos olhar aqui mais alguns textos, ele vai confirmar o que nós estamos dizendo. Evangelho de João, capítulo 6, agora, versículo 48 ao 51. Eu vou ler bem devagar. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Olha a primeira história que eu contei. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Que aquele alimento serviu para a sua vida, até o dia que pereceram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o seu sacrifício. Então essa é a grande glória da proposta de Jesus. Então, no princípio, ele propõe, no último dia, no grande dia da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. E aqui, deixando bem claro por aqueles que andavam atrás dele para obter benefício, ele quis mostrar que ele era a importância. Então ele deixou bem claro, né? Eu sou o pão da vida. Eu vou repetir o texto que nós vemos aqui. Vossos pais comeram o maná, o que é isso? Né? No deserto e morreram. Chegou o dia da morte e morreram. Não foi o maná que matou, não. Eles morreram porque eles não tinham que morrer. Né? Este é o pão que desce do céu, que é ele, né? Para que todo que dele comer não pereça. Então, essa é a grande realidade. Eu volto no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele responde para aquelas pessoas que andavam atrás de benefícios. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, buscar a Deus, com as intenções do coração de buscar benefícios, Deus não está negociando. Nós temos que buscar a Deus, ao Senhor Jesus, por aquilo que Ele é. Na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, ele fala uma coisa muito importante. Que Deus preparou para Ele um povo escolhido para proclamar o seu louvor. Para celebrar o seu louvor. Esse é aquele que se aproxima de Deus, levando o seu coração para adoração e louvor. Um povo que Deus preparou para Ele. Para que esse povo celebrasse o seu louvor. Não falou que levou nenhum benefício. O homem foi feito para adorar e glorificar a Deus. Não é porque Deus é narcisista e quer ser adorado. Primeiro, Ele é o Criador e soberano. E quando Ele fez o homem com essa intenção de adorar e glorificar a Deus, porque essa é a melhor condição do homem. O homem busca prazeres, o homem busca propriedades, o homem busca ter, tentando com isso obter a felicidade pelas próprias mãos.
mas a maneira como Deus nos criou e com as intenções e propósitos que Deus criou, nós só seremos verdadeiramente felizes adorando ao Senhor. Então quem experimentou o que eu estou dizendo sabe o que eu estou dizendo. Nada melhor que estar na presença de Deus. Nada melhor do que estar em comunhão profunda com o Deus vivo. Aquele que saciou a nossa sede, saciou a nossa fome com a presença dele. Não com alguma coisa que ele pudesse nos conceder, mas ele. A importância é ele. É isso que Jesus está querendo dizer. Não andem atrás de mim por causa do pão, porque ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu. Ele é que deveria ser procurado. Essa noite nós pensemos seriamente nisso. Nós somos religiosos para quê? Antes de tudo, para adorar a Deus. E na presença dele, saber que ali é o momento mais feliz de um mortal. Até que Deus nos conduza para a imortalidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Nós somos feitos para adorar. E a melhor condição interior, salutar para o homem, é estar adorando o seu Deus. Sem buscar nada, a não ser a presença dele. E todas as outras coisas, como prometeu Jesus, nos serão acrescentadas. Não há o que preocupar. Vamos lá, para terminar. João 6, 58 e 59. Ele torna a explicar. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão, o pão vivo que desceu do céu, né, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, lá na Galileia, onde Jesus passou a morar depois que saiu de Nazaré. Vamos lá para terminar nosso terceiro detalhe. Ele vai dizer uma outra coisa e nós vamos ver que nome que Jesus está dando a si mesmo no capítulo que nós vamos ler agora. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Qual que é o nome? Ele é a videira verdadeira. Vamos ver o que ele quer dizer com isso agora. Eu vou ler um pouquinho mais. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então aqui ele está se autodenominando a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, fato consumado. O verbo grego aqui é para sempre. Então nós estamos limpos. Vamos pensar o que ele quis dizer com isso. Primeiro detalhe. Os ramos não estão pendurados na videira. Eles fazem parte. A mesma seiva que brota e é processada pelas raízes para subir e ser processada nas folhas, também vai para os ramos. Isso quer dizer o quê? Que o mesmo Espírito que está em Jesus, nele está a plenitude da divindade, é compartilhado conosco. Assim como o ramo compartilha tudo da videira, nós compartilhamos tudo em Cristo Jesus. Então, ele é a videira verdadeira. Nós, igrejas, que recebemos o Espírito Santo, somos o quê? Os ramos. E ele trabalha, e limpa, e cuida daqueles que estão produzindo. Que a igreja foi colocada na terra para produzir, para trazer resultados, para cumprir tudo quanto foi prometido no Antigo Testamento, de levar salvação, conhecimento de Deus para todos os povos. Temos que estar ligados na videira. Então, há alguns detalhes importantes que nós encontramos aqui. Além de estarmos desfrutando de tudo quanto flui na videira, sendo nós os ramos, não é à toa que nós estamos ali. Tem um propósito da parte de Deus. Como ele disse, nós já estamos limpos.
Estamos prontos para produzir resultados na nossa vida, para fazer discípulos, como disse ele no Evangelho de Mateus. Portanto, indo, né, por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o Jesus que é a videira verdadeira, no qual nós estamos ligados, unidos, juntos, participando da mesma seiva. É o Espírito que ele nos concedeu. Mais para baixo nós vamos olhar o versículo 4 e 5, o que ele fala. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nós estamos nele, e ele está em nós. Que mais? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se arrancar um ramo da videira, o que acontece com ele? Não produz mais nada. Ele seca e morre. O que está na videira pode produzir resultados. Quem conhece uma videira sabe que os cachos de uva dão para todo lado. Ela vai avançando. Os ramos são ativos. Eles buscam espaço. Eles querem, quanto mais espaço, melhor. Somos nós. A forma como Jesus coloca é para colocar a gente para pensar. Mas tem um detalhe. Se nós não permanecermos nele, nós não poderemos dar resultado. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Vós, no versículo 5 agora, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. E completa, porque sem mim nada podeis fazer. É a mesma coisa que nós falamos no argumento anterior. Nós vamos até Jesus por causa dele. E na presença dele e por causa dele, nós sempre somos abençoados. Abençoados com alegria, saltitando ou chorando e clamando a ele. Também é bênção. Deus sabe o que faz na nossa vida, ele quer sempre o melhor, ainda que haja lágrimas. Mas aqui, ele está deixando bem claro que nós, sem ele, nada podemos fazer. Não tem essa autonomia. Estamos ligados nele. E precisamos estar em todas as situações, em todos os momentos. Vamos ver o último detalhe aqui. O versículo 7 e 9. Se permanecer, é uma promessa. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, as palavras têm que permanecer. Né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se estiver enquadrado na vontade de Deus para a nossa vida. Ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se não dão fruto e não permanecem nele, não são discípulos. Mas vamos olhar o lado positivo. Somos discípulos e precisamos dar muito frutos e nos tornando cada dia mais seus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. O mesmo amor do Pai para o Filho, com esse mesmo amor nós somos amados. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então o que ele está dizendo? Essa é a grande promessa para os ramos abençoados e fiéis. Todos quantos, online ou presencial, estão ouvindo o que nós estamos dizendo, pensam um pouco na sua vida com Jesus. Como é que ela vai? Nós temos que ser bênção e ser abençoados. Deus não muda, Deus é imutável, é um atributo exclusivo de Deus. O homem é mutável da manhã até a noite, mas Deus não muda. E Deus usou diversos métodos para alcançar o homem.
Quando a gente estuda a natureza missionária de Deus, nós vamos encontrar os métodos que Deus trabalhou para buscar o homem perdido. E um deles é abençoar o homem. É um método da parte de Deus chamado método da atração. Ele usou bastante isso com Israel. Raabe, a mulher lá de Jericó, ela se impressionou de ouvir falar que um povo que saiu do Egito com todas as pragas que Deus enviou, que atravessou o deserto, ficou 40 anos no deserto, é contra a razão humana. Mais de 1 milhão de pessoas, 40 anos no deserto, com crianças, com velhos, com animais, com gados. Então a mulher lá de Jericó, a Raabe, disse que quando eles acamparam ali perto, eles desfaleceram, derreteram, porque sabiam que o Deus verdadeiro estava ali. Esse é o método da atração. Essa mulher que se impressionou com a glória do Deus vivo no meio do povo, ela está na genealogia de Jesus. Ela se casou com um homem judeu, que na genealogia vai até Davi até o Senhor Jesus. A Raabe, uma prostituta de Jericó. Na genealogia de Jesus, a mulher que se derreteu interiormente por ver a glória de Deus e fez ali a sua profissão de fé. Então, o que importava para ela não é que os espias poderiam ter pago alguma quantia muito grande porque ela os escondeu. O que ela queria era o Deus que ela descobriu. Isso que é importante. Por isso nós estamos ligados na videira. Temos que estar. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E sem Ele, nós capengamos na vida. Somos infelizes interiormente. Por mais que tentamos encher os espaços da vida com as coisas que os nossos olhos enxergam e cobiçam, não virá a felicidade que existe em conhecer pessoalmente a Deus e nos transformar em rios de águas vivas, que transbordem para abençoar outros. É assim que Deus trabalha. Lembra da mulher de Samaria? Ela também tinha uma vida reprovada. Não vamos comentar aqui porque fica longo, né? Mas foi para ela que Jesus se manifestou. E foi ela que saiu já transbordando, falando para os outros que ela tinha encontrado aquele que disse tudo quanto ela era. Tudo aquilo que ela era na vida que ela foi, Jesus colocou, mas agora ela reconhecia ali o Senhor e Salvador. Então ela se transforma num rio transbordante. Ainda não tinha o Espírito, mas ela foi na força que Deus supre, falando que tinha conhecido. Então vamos terminar dizendo o seguinte: na cruz, conforme nós fizemos na outra mensagem, na cruz estava o pão vivo que desceu do céu. O que mais que tinha na cruz? A videira verdadeira estava sobre a cruz por nós, para que nós pudéssemos ficar nele. O que mais que estava na cruz? Aquele que faria em nós fluir rios de águas vivas, através do Espírito Santo que Ele enviou sobre cada um de nós. E louvado seja Deus, está em nós. Somos o santuário do Espírito Santo de Deus, para fluir das nossas vidas os rios de águas vivas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue falando no seu coração e glorificando o nome de Jesus na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos muito pelo Senhor Jesus, que tem nos doado todas as coisas grandiosas que temos visto na tua palavra. Assim, ó Pai bendito, fala no nosso coração, continua falando, mostrando, ó Pai, nas nossas vidas e no nosso raciocínio, toda a grandiosidade da obra de Jesus na nossa vida. E os seus nomes são importantes no nosso entendimento, no nosso conhecimento, para descobrirmos passo a passo tudo que nos está prometido, tudo quanto Ele realizou e como Ele é importante na nossa vida, ó Pai bendito. Abençoa os teus filhos que estão online, abençoa os teus filhos que estão presenciais, falando profundamente nos nossos corações, dando-nos, ó Deus, discernimento de tudo aquilo que foi falado, foi lido, para que possamos viver, ó Pai, na Tua presença de forma exuberante no Espírito,
de forma, Deus, de ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. E vivemos, ó Pai, em alegria profunda, alegria interior. Ainda que os nossos olhos brotem lágrimas, sabemos que o nosso interior se renova. E o Senhor nos tem abençoado com grandes bênçãos celestiais. Te louvamos por isso, ó Pai, porque o nosso espírito está quieto. O nosso espírito repousa seguro em Cristo Jesus. A nossa alma se deleita na Tua presença. E nada pode substituir, Senhor Deus, a Tua presença no nosso viver. E seja conosco, ó Pai, em tudo. Abençoa a semana que está se iniciando. Abençoa os nossos afazeres, as intenções do nosso coração. E nos abençoe em todas as coisas. E dá-nos sempre a Tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, e seja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.